programa Mães Amorosas, programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Bom dia, queridas ouvintes e amadas irmãs. Vamos dar início, como sempre, Provérbios, palavras de sabedoria. E o provérbio de hoje diz assim: o temor do Senhor prolonga os dias de sua vida, mas os anos do perverso serão abreviados. A esperança dos justos é alegria, mas a expectação dos perversos perecerá. Provérbios capítulo 10, versículos 27 e 28. Temos como título hoje, Temor e Alegria. E um texto maravilhoso que nos faz entender mais o provérbio. Vamos ler. O temor do Senhor não é propriamente medo, é um sentimento de respeito profundo ou reverência a Deus. Quem tem temor vive mais, pois procura viver segundo a palavra de Deus, a fim de agradá-lo. O rei Josafá disse aos juízes: agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Assim andai no temor do Senhor, com fidelidade e inteireza de coração. Está registrado no segundo livro das Crônicas, capítulo 19, versículos 7 e 9. Eis uma boa definição. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Provérbios 8:13. E quem vive na presença de Deus vive alegre. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpetuamente. Salmos 16:11. E a alegria faz parte do fruto do Espírito. Amor, alegria, paz. Gálatas 5:22. Conclusão. Por um lado, devemos viver no temor de Deus e, por outro, devemos viver na presença de Deus. Isto é, viver no Espírito, seja em casa, no trabalho ou nas reuniões da igreja. Assim, viveremos sempre alegres, com entusiasmo, a ponto de contagiar com a presença de Deus as pessoas que estão à nossa volta. Bom dia e até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Valéria Helena Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma respiração da vida. Invocando profundamente o nome do Senhor Jesus. Bom dia, irmãs, queridas ouvintes. Vamos iniciar a leitura do alimento diário de hoje. Leitura bíblica. Êxodo 12, 1, 13. Hebreus 9, 13 ao 15. Ler com oração. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O nosso título da mensagem de hoje é A Eterna Redenção.
Como vimos, o capítulo 5 de Romanos retrata a condenação do homem, pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, versículo 18. Por causa da ofensa de Adão, todos nós já fomos julgados e condenados à morte. Nosso futuro já estava traçado e faltava apenas a execução dessa sentença. Neste contexto, no livro de Hebreus, lemos: com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. 9:22. Não havia salvação para nós. A transgressão de Adão nos sentenciou à morte eterna. Estávamos numa situação bastante complicada. A única maneira de obter o perdão dos pecados seria derramando nosso próprio sangue, o que implicaria nossa morte. E então estaríamos acabados. Contudo, vejamos o caminho preparado por Deus para nós. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Jesus Cristo entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Hebreus 9:12. Deus sabia que o homem não era capaz de obter o perdão dos pecados e conquistar a salvação. Por isso, ele mandou seu Filho, que morreu em nosso lugar, derramando seu sangue em nosso favor. Dessa forma, ele, de maneira absoluta, por meio do sangue de Cristo, realizou a eterna redenção. Versículo 13 ao 15. Isso é maravilhoso. Nosso Senhor Jesus é o Cordeiro Pascal, que morreu por nossa causa. O capítulo 12 de Êxodo mostra como Deus tirou o povo do Egito. Faraó, com o coração endurecido, não queria libertar o povo, impedindo-o de ir servir a Deus, mesmo após ter ele enviado 9 pragas contra os egípcios. A 10ª e última praga foi a morte dos primogênitos egípcios. Um primogênito representa toda a casa, e sua morte representa a morte da família inteira. A morte de todos seria a execução da sentença de Deus para o homem pecador. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Sem derramamento de sangue, não há perdão dos pecados. Por isso, todos precisariam morrer. Contudo, Deus providenciou uma salvação para seu povo. Êxodo 12, 1 ao 3. Um cordeiro perfeito deveria ser morto ao final da tarde e seu sangue colocado nas ombreiras das portas das casas. Êxodo 12, 5 ao 7. O que são as ombreiras das portas? As ombreiras e as vergas formam o batente de uma porta. As ombreiras são as duas peças verticais e a verga é a peça horizontal. O sangue do cordeiro imolado deveria ser aplicado sobre os batentes da porta. Depois a ordem era que todos da casa comessem a carne assada no fogo com pães asmos e ervas amargas. Versículo 8. O pão asmo não tem fermento, que simboliza o pecado. E as ervas indicavam a jornada amarga que o povo enfrentaria. Deus disse que enviaria um anjo exterminador para passar por todas as casas, ferindo de morte os primogênitos. Mas ao ver o sangue nos batentes das portas da casa de um filho de Israel, passaria por eles, sem causar nenhum dano. Êxodo 12, 11 ao 13. Esse passar
significa a Páscoa. Deveria haver morte naquela casa, mas não houve, porque alguém já havia morrido por eles. Quem morreu no lugar deles? O Cordeiro Pascal, cujo sangue estava nos umbrais e também na verga da porta. No versículo 14, lemos: Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. O Senhor livrou da morte as famílias de Israel. Por isso, querido leitor, fomos livrados da morte. Nenhum de nós deveria estar aqui. Nosso destino já estava traçado. Todo pecador já havia sido julgado, condenado, e faltava apenas a execução da sentença. Contudo, Jesus, em sua primeira vinda, veio à terra como o Cordeiro de Deus para realizar nossa redenção. Amém. Bom dia, irmãs. Até amanhã, se assim o Senhor nos permitir. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais esta manhã, que o Senhor possa dar para nós sabedoria, entendimento da tua palavra, e pedimos proteção. Senhor, livra-nos do mal, para que a gente não caia nas distrações, não sejamos enganados pelo teu inimigo. Senhor Jesus, muito obrigada por esta manhã, que nós podemos, pela tua misericórdia, estar na tua presença e desfrutarmos do Senhor. Mais uma leitura bíblica, Senhor Jesus. Todos os dias nós vencemos tantas coisas para poder conseguir ler a Bíblia. Muito obrigada, Senhor, por essa força que o Senhor tem dado para todas nós. Cuida da nossa casa, nossa família, do nosso pão de cada dia, nossa saúde, e nós cuidaremos também das coisas do Senhor. Amém. Graças a Deus. É uma troca, né? A gente pega o fardo do Senhor e Ele pega o nosso, né? Vamos contar para o Senhor tudo que está nos deixando ansiosas, né? E assim, nosso fardo fica leve, né? Porque servir os irmãos é um fardo leve, né? Nos traz desfrute. Mas quando nós estamos tão sobrecarregados com tantas ansiedades, nós ficamos pesadas, cansadas, né? E não temos nem ânimo para servir o Senhor. Então, nós precisamos trocar de fardo com o Senhor, né? De Senhor, toma aqui os meus problemas, toma a minha ansiedade para ti, cuida e me dá, Senhor, serviço na igreja, me dá irmãos para cuidar. Esse fardo vai ser leve para você, amém? Muito bem, amadas irmãs, hoje nós vamos ler Números capítulo 4, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés e a Arão: levanta o censo dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas famílias, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até os 50, será todo aquele que entrar nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Então, vocês viram que para as 12 tribos foi feito um censo, e nesse censo era contado os acima de 20 anos, capazes de ir à guerra. Todo levita era contado a partir de 1 mês de idade. Para esse censo que está sendo levantado no meio de Levi, esse serviço dos filhos de Coate, esses serviços, precisa ter 30 anos, né? Essa é a idade para ser sacerdote, né? Então nós vimos a idade para servir no exército de Deus é 20 anos e para ser sacerdote é 30 anos. É este o serviço dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão
filhos virão e tirarão o véu de cobrir, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E por cima lhe porão uma coberta de peles finas, e sobre ela estenderão um pano todo azul e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa de proposição estenderão um pano azul, e sobre ela porão os pratos, os recipientes do incenso, as taças e as galetas. Também o pão contínuo estará sobre ela. Depois estenderão em cima deles um pano de carmesim e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão um pano azul e cobrirão o candelabro da luminária, as suas lâmpadas, os seus despertadores, os seus apagadores e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E envolverão a ele a todos os seus utensílios na coberta de peles finas e o porão sobre os varais. Sobre o altar de ouro estenderão um pano azul e com a coberta de peles finas o cobrirão e lhe porão os varais. Tomarão todos os utensílios do serviço com os quais servem no santuário e os envolverão num pano azul e os cobrirão com uma coberta de peles finas e os porão sobre os varais. Do altar tirarão as cinzas e por cima dele estenderão um pano de púrpura. Sobre ele porão todos os seus utensílios com que o servem, os braseiros, os garfos, as pás, as bacias, todos os utensílios do altar. E por cima dele estenderão uma coberta de peles finas e lhe porão os varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos ao partir o arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os móveis dele, então os filhos de Coate virão para levá-lo, mas nas coisas santas não tocarão, para que não morra. São estas as coisas da tenda da congregação que os filhos de Coate devem levar. Eleazar, filho de Arão, sacerdote, terá a seu cargo o azeite da luminária, o incenso aromático, a contínua oferta dos manjares e o óleo da unção. Sim, terá a seu cargo todo o tabernáculo e tudo o que nele há, o santuário e os móveis. Disse o Senhor a Moisés e Arão: não deixareis que a tribo das famílias dos coatitas seja eliminada do meio dos levitas. Isto, porém, lhe fareis para que vivam e não morram. Quando se aproximarem das coisas santíssimas, Arão e seus filhos entrarão e lhes designarão a cada um o seu serviço e a sua carga. Porém, os coatitas não entrarão, nem por um instante, para ver as coisas santas, para que não morram. Disse mais o Senhor a Moisés: levanta o censo dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas famílias. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, será todo aquele que entrar nesse serviço, para algum encargo na tenda da congregação. É este o serviço das famílias dos gersonitas, para servir e levar cargas. Levarão as cortinas do tabernáculo, a tenda da congregação, sua coberta, a coberta de peles finas que está sobre ele, o reposteiro da porta da tenda da congregação, as cortinas do pátio, o reposteiro da porta do pátio que rodeia o tabernáculo e o altar, as suas cordas e todos os objetos do seu serviço, e servirão em tudo quanto diz respeito a estas coisas. Todo o serviço dos filhos dos gersonitas, toda a sua carga e tudo que devem fazer, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos, e lhes determinareis tudo que devem carregar. Este é o serviço das famílias dos filhos dos gersonitas na tenda da congregação. O seu cargo estará sob a direção de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, contarás todo aquele que entrar nesse serviço, para exercer algum encargo na tenda da congregação. Isto será o que é da sua obrigação levar, segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação: as tábuas do tabernáculo, os seus varais, as suas colunas e as suas bases, as colunas do pátio em redor, as suas bases, as suas estacas e as suas cordas, com todos os seus utensílios e com tudo o que pertence ao seu serviço. E designareis nome por nome objetos que devem levar. É esse o encargo das famílias dos filhos de Merari.
segundo todo o seu serviço, na tenda da congregação, sob a direção de Itamar, filho de Arão, sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes do povo contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas famílias, foram 2.750. São esses os que foram contados das famílias dos coatitas, todos que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, foram 2.630. São esses os contados das famílias dos filhos de Gerson, todos que serviam na tenda da congregação, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor. Os que foram contados das famílias dos filhos de Merari, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todo aquele que entrou nesse serviço para exercer algum encargo na tenda da congregação, os que deles foram contados segundo as suas famílias foram 3.200. São esses os contados das famílias dos filhos de Merari, os quais Moisés e Arão contaram, segundo o mandado do Senhor por Moisés. Todos que foram contados dos levitas, contados por Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, segundo as suas famílias e segundo a casa de seus pais, da idade de 30 anos para cima até os 50, todos que entraram para cumprir a tarefa do serviço e a de levar encargas na tenda da congregação, os que deles foram contados foram 8.580. Segundo o mandado do Senhor por Moisés, foram designados cada um para o seu serviço e a sua carga, e deles foram contados como o Senhor ordenara a Moisés. Disse o Senhor a Moisés: ordena aos filhos de Israel que lancem para fora do arraial todo leproso, todo que padece fluxo e todo imundo por ter tocado em algum morto. Tanto homem como mulher os lançareis para fora do arraial, os lançareis, para que não contaminem o arraial no meio do qual eu habito. Os filhos de Israel fizeram assim, e os lançaram para fora do arraial, como o Senhor falara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel. Disse mais o Senhor a Moisés: diz aos filhos de Israel: quando homem ou mulher cometer algum dos pecados em que caem os homens, ofendendo ao Senhor, tal pessoa é culpada. Confessará o pecado que cometer e pela culpa fará a plena restituição e lhe acrescentará a sua quinta parte e dará tudo aquele contra quem se fez culpado. Mas se esse homem não tiver parente chegado a quem possa fazer restituição pela culpa, então o que se restitui ao Senhor pela culpa será do sacerdote, além do carneiro expiatório com que se fizer expiação pelo culpado. Toda oferta de todas as coisas santas dos filhos de Israel que trouxeram ao sacerdote será deste. E também as coisas sagradas de cada um, o que alguém der ao sacerdote, será deste. Disse mais o Senhor a Moisés: fala aos filhos de Israel e dize-lhes: se a mulher de alguém se desviar e lhe for infiel, de maneira que algum homem se tenha deitado com ela e for oculto aos olhos do seu marido, e ela o tiver ocultado, havendo-se ela contaminado, e contra ela não houver testemunha, e não for surpreendida em flagrante, e o espírito de ciúmes vier sobre ele, e de sua mulher tiver ciúmes, por ela se haver contaminado, ou tiver não se havendo ela contaminado, então esse homem trará a sua mulher perante o sacerdote e juntamente trará a sua oferta por ela, 1/10 de efa de farinha de cevada, sobre a qual não deitará azeite, nem sobre ela porá incenso, porquanto é oferta de manjares de ciúme, oferta memorativa que traz a iniquidade à memória. Então, se o marido tivesse uma dúvida se a mulher havia traído ele, o sacerdote iria fazer um teste aqui com ela, né? Vamos ver que teste é esse. Versículo 16.
O sacerdote a fará chegar e a colocará perante o Senhor. O sacerdote tomará água santa num vaso de barro, também tomará do pó que houver no chão do tabernáculo e o deitará na água. Apresentará a mulher perante o Senhor e soltará a cabeleira dela, e lhe porá nas mãos a oferta memorativa de manjares, que é a oferta de manjares dos ciúmes. A água amarga que traz consigo a maldição estará na mão do sacerdote. O sacerdote a conjurará e lhe dirá: se ninguém contigo se deitou, e se não te desviasse para a imundícia, estando sob o domínio de teu marido, destas águas amargas, amaldiçoantes, serás livre. Mas se te desviaste, quando sob o domínio de seu marido, e te contaminaste, e algum homem que não é teu marido se deitou contigo, então o sacerdote fará que a mulher tome o juramento de maldição e lhe dirá: o Senhor te ponha por maldição e por praga no meio do teu povo, fazendo-te o Senhor descair a coxa e inchar o ventre. E esta água amaldiçoante penetre nas suas entranhas para te fazer inchar o ventre e te fazer descair a coxa. Então a mulher dirá: amém, amém. O sacerdote escreverá estas maldições num livro e com a água amarga as apagará. E fará que a mulher beba a água amarga, que traz consigo a maldição, e sendo bebida, lhe causará amargura. Da mão da mulher tomará o sacerdote a oferta de manjares de ciúmes, e a moverá perante o Senhor, e a trará ao altar. Tomará um punhado de oferta de manjares, da oferta memorativa, e sobre o altar o queimará, e depois dará a beber a água à mulher. E havendo-lhe dado a beber a água, será que se ela se tiver contaminado e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela para a amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá. A mulher será por maldição no meio do seu povo. Se a mulher se não tiver contaminado, mas estiver limpa, então será livre e conceberá. Esta é a lei para o caso de ciúmes, quando a mulher sob o domínio de seu marido se desviar e for contaminada. Ou quando sobre o homem vier o espírito de ciúmes e tiver ciúmes da sua mulher. Apresente a mulher perante o Senhor e o sacerdote nela execute toda esta lei. O homem será livre da iniquidade, porém a mulher levará a sua iniquidade. Então ela iria tomar essa água amaldiçoante se o ventre inchasse e a coxa descaísse, ela era culpada. Se não acontecesse nada, ela estava limpa. Mas se ela tivesse realmente pecado, isso iria ser exposto aí por essa bebida que o sacerdote deu a ela, né? Ó Senhor Jesus, isso era a lei, né? E eles cumpriam isso à risca. Nós ficamos por aqui. Amanhã eu aguardo vocês. Amanhã tem mais. Até lá. Bom dia, irmã Vera. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Graças a Deus por mais essa semana e por mais uma leitura bíblica diária. Vamos ler Salmos, capítulo 48, Provérbios, capítulo 10, versículos 26 e Marcos, capítulo 12, versículos 28 até 44. Começando com os Salmos, que diz assim: a cidade de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Seu santo monte, belo e sobranceiro, é a alegria de toda a terra. O monte Sião, para todos os lados do norte, a cidade do grande rei. Nos palácios delas, Deus se faz conhecer como alto refúgio. Por isso, eis que os reis se coligaram e juntos sumiram-se. Bastou-lhes vê-lo e se espantaram. Tomaram-se de assombro e fugiram apressados. O terror ali os venceu e sentiram dores como de parturiente. Como vento oriental, destruíste as naus de Tarsis. Como temos ouvido dizer, assim os vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a estabelece para sempre. Pensamos, ó Deus, na tua misericórdia no meio do teu templo. Como o teu nome, ó Deus, assim o teu louvor se estende até aos confins da terra.
A tua destra está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, exultem as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Percorrei a Sião, rodeai-a toda, cantai-lhe as torres. Notai bem os seus baluartes, observai os seus palácios para narrardes às gerações vindouras que este é Deus, o nosso Deus para todo sempre. Ele será nosso guia até a morte. Sim. Agora vamos ler Provérbios, capítulo 10, versículo 26. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículos 28 até 44. O grande mandamento. Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido, bem perguntou-lhes: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de toda a tua força. O segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Disse-lhes escriba: muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único e não há outro senão ele. E quem amar a Deus de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a força e amar ao próximo como a si mesmo, excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, declarou-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém mais ousava interrogá-lo. O Cristo, filho de Davi. Jesus, ensinando no templo, perguntou: como dizem os escribas que o Cristo é filho de Davi? O próprio Davi falou pelo Espírito Santo. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O mesmo Davi chama-lhe Senhor. Como, pois, é ele seu filho? E a grande multidão o ouvia com prazer. Jesus censura os escribas. E ao ensinar, dizia ele: guardai-vos dos escribas que gostam de andar com vestes talares e das saudações nas praças, e das primeiras cadeiras nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, os quais devoram as casas das viúvas e, para os justificar, fazem longas orações. Estes sofrerão juízo muito mais severo. A oferta da viúva pobre. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizera todos os ofertantes, porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia! Sou capitão de tropa, sem medo de lutar. Submisso, obediente, quem se atreve a me parar. Sem cabeçada em Cristo, temível nele sou. E derrubo os inimigos em nome do Senhor. Eu sou valente de Davi. Eu sou valente de Davi.
Não é por minha força, mas por obedecer. Atenta ao seu comando, vou sair e vou vencer. Sem questionamento, sigo imerso em seu querer. Na profética palavra, você reina que trazer. Eu sou valente de Davi. Eu sou valente de Davi. Despertará o seu zelo como homem de guerra. Clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra seus inimigos. O Senhor já saiu como valente, despertou o seu zelo como homem de guerra. Vamos todos gritar, desce o fim em toda guerra. Nasce o fim, para encerrar essa era. Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Cura-me, Senhor, e serei curado. Título de hoje: Deus deseja nos salvar. Recebam com carinho, Taíka Saleb. Outro trecho que precisa ficar marcado em sua vida é João 3, 16 a 21, que diz: Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Esse trecho é maravilhoso. Ele revela quanto Deus ama você e o que fez por você. Ele enviou o seu único Filho por sua causa, para que você possa crer, ser salvo e receber a vida eterna. Você já tinha a morte como destino. Quem não crê já está condenado. Esse é o destino natural de cada pessoa. Quando alguém nasce, o destino dessa pessoa é a morte por causa do pecado. Mas Deus não quer a morte eterna de ninguém, nem sua condenação. Por isso, Ele enviou o seu Filho Jesus para mudar o destino das pessoas. Você estava condenado à morte, mas Jesus veio para salvar você. Aleluia!
Obrigada, Jesus. Nós já estávamos condenados por causa do pecado. Nosso destino era a morte eterna. Mas o Senhor olhou para a nossa condição e se compadeceu de nós. E o Senhor veio, passou por todo tipo de situação, de sofrimento, para nos alcançar. E não apenas isso, o Senhor morreu no nosso lugar. O Senhor pagou o preço por nós. Obrigada, Jesus, por tão grande salvação. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Cura-me, Senhor, e serei curado. Posso orar por você, por sua vida, por sua família. Somos mulheres de oração. Posso orar por você? Estamos recebendo no nosso programa nossa querida irmã Isa. Seja bem-vinda, amada irmã. Muito obrigada, irmã, pela tua colaboração com o programa Mães Amorosas. Bom dia, amados ouvintes. Deus abençoe as irmãs. Desejo a todos um bom dia. Eu quero convidar vocês para orar comigo nesta manhã. Jesus é o nosso Senhor. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por mais um dia de vida. Obrigada pelo pão de cada dia, por morrer na cruz, salvar nosso pecado, derramar teu sangue precioso. Perdoa nossas falhas. Vai diante o mundo inteiro, o Brasil, os estrangeiros. Leva a paz aos familiares onde há guerras, enchente. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, todos os ouvintes, todas as irmãs, todos os irmãos. Abençoa suas casas. Abençoa a saúde, seus familiares, seus trabalhos, suas viagens, seus inventários. Nossa cidade, Caetité, região e municípios. Todos os comerciantes, todos os lavradores, todos os governantes, todos os jovens, os adolescentes, todos os estudantes, todas as crianças, os idosos, todos os abrigos, casarão, casa de apoio, delegacia, albergues, orfanatos, todos os moradores de rua, todos os hospitais, todos os UPA, todas as clínicas, todos os postos de saúde, casa de saúde, secretaria de saúde, todas as pessoas que estão internadas, estão entubadas, estão isoladas, todos estão acamados em casa, todos estão passando por um problema, uma dificuldade. Ó Senhor Jesus, abençoa, Senhor Jesus, todos os médicos, todos os enfermeiros, todos estão em linha de frente. Senhor Jesus, todas as pessoas que perderam, estão perdendo seus entes queridos, conforte o coração de cada um, seus familiares. Ó Senhor Jesus, abençoa todas as pessoas que levantam cedo para ir para os seus trabalhos. Ó Senhor Jesus, livra de sequestro, acidente, Senhor Jesus, de roubo. Ó Senhor Jesus, abençoa seus retornos, abençoa os currículos, processos, audiência, os inventários. Senhor Jesus, abençoa minha família, abençoa minha casa, abençoa meus filhos, abençoa meus irmãos. Senhor Jesus, obrigada pela tua palavra, abençoa minhas orações. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, chegando no final do nosso programa, agradecendo a sua audiência, a sua companhia, e amanhã estaremos aqui no mesmo horário. Deus abençoe a vocês. E até amanhã, se assim o Pai nos permitir. Amém. O Senhor me deu visão, tirou os meus conceitos, foi por terra minha tradição. E para o alto olhando, a Cristo contemplando, tiro os pés do chão, com simplicidade e submissão. Assim opera a palavra em meu coração, e no Senhor as minhas forças se renovarão. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, nada irá me derrubar. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, com
Senhor me deu visão, tirou os meus conceitos, foi por terra minha tradição. E para o alto olhando, a Cristo contemplando, tiro os pés do chão, com simplicidade e submissão. Assim opera a palavra em meu coração, e no Senhor as minhas forças se renovarão. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, nada irá me derrubar. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, com Cristo a terra conquistar. Aqui no alto os gigantes vejo como pão. Aqui no alto eu resisto a qualquer pressão. Aqui no alto fortalezas cairão. Aqui do alto obedeço ao que Deus mandar. Aqui no alto do profeta não vou duvidar. Aqui no alto eu desejo sempre estar. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, nada irá me derrubar. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, com Cristo a terra conquistar. O Senhor me deu visão, tirou os meus conceitos, foi por terra minha tradição. E para o alto olhando, a Cristo contemplando, tiro os pés do chão, com simplicidade e submissão. Assim opera a palavra em meu coração, e no Senhor as minhas forças se renovarão. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, nada irá me derrubar. Vou voar como águia, subir, correr e nunca me cansar. Vou voar como águia, com Cristo a terra conquistar. Aqui do alto os gigantes vejo como pão. Aqui no alto eu resisto a qualquer pressão. Aqui no alto fortalezas